Larissa, olhe bem, vocês certamente já se perguntaram, e muita gente já se perguntou, mas por que e para que existem governos? Existe toda uma corrente de pensamento minoritária, mas muito barulhenta, a qual se filiaria, por exemplo, Javier Milei, né, os ditos libertários, que acham que governo quanto menos melhor. Os ANCAPs, né? Os anarcocapitalistas. Isso, os anarcocapitalistas. Né? É curioso que, de qualquer modo, você é anarcocapitalista, considerando que o capitalismo é um sistema, você é o anarquista de um sistema. Não faz nem sentido. Né? Mas, de qualquer modo, governo quanto menos melhor. Os mais radicais são contrários até mesmo, para vocês terem uma ideia, à existência de forças armadas e de polícia. Cada comunidade, Larissa, se organizaria. O que seria, e considerando então que é anarcocapitalista, né? Então você não teria nem regra para o comércio e para as trocas, aqueles que se impusessem pela força e pelas milícias seriam um governo, necessariamente um governo ditatorial. Necessariamente ditatorial, não haveria outra saída. Então a ideia de que você quer acabar com o governo para acabar com a suposta ditadura do Estado sobre os ombros dos cidadãos, na verdade resultaria num governo de milicianos. Você que está me ouvindo no rádio, você que está me acompanhando na TV, nas redes sociais, imagine agora, neste momento, você está aí na sua casa, no seu apartamento, ou mesmo você está no seu carro, há regras de trânsito. As regras de trânsito, inclusive, são impostas pelo Estado, por um Estado. Vocês imaginem a abolição das regras. Você acha que você sairia ganhando? Ou sairia perdendo? No seu bairro, vamos pegar pelo bairro. Se quiser, podemos pegar pela rua. Uma abolição de regras, você seria o beneficiado? Ou alguém com mais poder, mais recursos do que você, evidentemente passaria a impor a sua vontade e você passaria a obedecer a essa vontade numa sociedade praticamente sem regras. Ou regras que teriam de ser pactuadas todos os dias. Então é claro que os governos são necessários. Agora, governos não podem sufocar a sociedade, claro. Pode acontecer? Pode acontecer, em ditaduras. Né? Aliás, a ditadura, de algum modo, é esse sistema, essa anarquia que pregam, comandada por um grupo. É isso. Porque todo governo ditatorial, Valio Bene, ele também é anárquico. Em que sentido? O ditador impõe a sua vontade. Sim. As regras têm pouca importância. Não é? O governo das regras é a democracia. Acho que eu fui claro, né, meninos? Bastante. O governo das regras é a democracia. Agora, governos têm razão de ser, têm propósito. O propósito de um governo há de ser, ou ele não tem razão de ser, tornar melhor a vida das pessoas. Sim. E considerando que as desigualdades existem, estão postas, elas não são naturais, elas não caíram do céu, elas foram construídas ao longo do tempo. Você não vai encontrar um responsável, dois responsáveis, três responsáveis, você tem o conjunto das responsabilidades. Evidentemente, a função de um governo e dos governos é tornar melhor a vida das pessoas. E, numa democracia, necessariamente este governo tem de estar voltado
e aliás essa é a vocação da Constituição brasileira correta, tem de estar voltado para os mais pobres. Sim. Não é? E toda democracia vive conflitos distributivos. Porque aqueles que vivem uma situação de privilégio, eu não estou dizendo de ilegalidade, de privilégio que você vai conquistando, mesmo que seja com seu trabalho, que muitos herdam dos que construíram antes. Todo aquele que tem privilégio não quer abrir mão do privilégio. É por isso que a gente tem de ter liberdade política, liberdades públicas, direitos individuais, para que essas coisas todas sejam debatidas o tempo inteiro. É assim, não existe. Pensem o seguinte, né? Pensa aqui com o tio Rei. Né? Essa história não tem um fim. A não ser, Larissa, e nós vamos falar hoje, de um risco, de um conflito mundial, de novo, nunca. Há muito tempo o mundo não vivia uma situação tão arriscada, né? Tão perigosa, a não ser a hecatombe nuclear, ou um desastre natural que acontecesse de repente, né? Ou que vai acontecendo paulatinamente sem retorno, por exemplo, a questão ambiental. Mas essa história não tem um fim. Não é? Essa luta será permanente. A ideia de que você um dia vai eliminar todos os seus adversários para viver o reino da justiça é uma ideia insana, louca, ditatorial. Porque esses que muitas vezes são postos como inimigos são adversários. E na democracia é normal ter adversários. Você não pode atuar com o propósito de que o outro não tem direito de existir. E claro, eu ponho um limite nisso. Se o outro, no entanto, quer destruir justamente o regime democrático, que nos permite articular essas diferenças, então é claro que ele tem de ser contido pelo Estado, porque ele está querendo pôr fim ao sistema que garante as liberdades. Então, nem toda expressão da vontade política deve ser aceita. Por exemplo, eu acho correto que se reprima o nazismo, que se reprima o fascismo. Porque eles partem do pressuposto da destruição do outro. E daí decorre uma das máximas do titio aqui: a democracia é o regime que nem tudo pode. Então, sempre que a gente pensar na existência de governos, na existência de Estado, é preciso que a gente pense que eles devem existir para melhorar a vida das pessoas. E há instrumentos para isso. E é justo que a sociedade divirja sobre os instrumentos. Há quem acredite que quanto menos imposto se cobrar, melhor, porque a sociedade sozinha vai gerar mais riqueza e isso será melhor para todo mundo. Há quem entenda que impostos substanciais são importantes para melhorar o conjunto da vida da sociedade. A seu juízo, Reinaldo, o que é que se provou? Se provou a necessidade desses impostos, basta ver a qualidade de vida dos países europeus. Ah, mas os Estados Unidos são a maior potência. Bom, primeiro que se cobra imposto lá também, é papo furado que não. Mas, de qualquer modo, menos do que na Europa,
Mas quando você olha a desigualdade, a situação de pobreza e de miséria dos Estados Unidos sendo a maior potência do mundo, você vê que ali não está exatamente um projeto que contemple com a importância necessária a redução da desigualdade. São escolhas políticas que se fazem, mas que têm de ser feitas dentro da democracia. E nós vivemos hoje um tempo, nós vivemos uma era, né, voltando à ideia do tempo e da angústia, nós vivemos um tempo em que a intolerância ganhou um espaço, especialmente com a emergência das redes sociais, que antes não tinha. Então, coisas absurdas são ditas na linha, eu falei mesmo? Falei porque eu tenho direito a uma opinião? Nós dissemos ontem, a opinião sim, aos próprios fatos não. E muitas vezes as coisas faladas são coisas pavorosas que transformam minorias, pessoas em alvos. Não é? E que almejam o contrário do que é a sociedade democrática, que ainda é o melhor sistema que se criou, para ficar naquela máxima do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Churchill, que a democracia é o melhor dos piores sistemas, em síntese. Não é? Quer dizer, qualquer outro que se pensou e que se exerceu se mostrou pior do que a democracia, com todos os seus defeitos. Mas é preciso que no jogo político, quando se pensam as contradições, os confrontos, que a gente pergunte, esse grupo, essa pessoa, essa liderança, se tudo o que está dizendo se aplicar, o mundo será realmente melhor, o mundo será menos desigual, as pessoas viverão mais em paz? Muitos acusam que eu mudei de posição aqui, mudei de posição ali. Primeiro que as pessoas podem mudar de posição, mas eu, essencialmente, penso o que sempre pensei desde que passei a me dedicar à reflexão política. A democracia é meu pressuposto. A diminuição das desigualdades é meu objetivo. A tolerância com o outro é, a meu juízo, o que garante, potencialmente ao menos, a harmonia na sociedade. E na democracia é preciso ter adversários, não inimigos a serem destruídos, com a ressalva de que não podemos ser tolerantes com a intolerância que busca nos destruir. Nos quem? Aqueles que defendem e praticam a democracia. Tá bom? Que governos existam para minorar problemas, para responder às demandas e para criar soluções que têm de ser sempre buscar ser soluções de longo prazo.